Mas é o seguinte, hoje em dia eu estava falando que o círculo de oração é uma parte da igreja que verdadeiramente precisa de um cuidado, porque as pessoas, infelizmente, elas estão negligenciando a oração, né? E o círculo de oração, para quem pode fazer, para quem pode participar hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão deixando de participar do círculo de oração, estão deixando de vir à igreja, buscar a Deus de joelhos, né? Colocar a sua vida na presença de Deus. Infelizmente, essa é uma realidade do povo de Deus hoje em dia. Algumas pessoas até não podem participar pelo fato que trabalham, e outras pessoas, elas podem participar, mas preferem dormir até mais tarde, ou quando vem é por causa de alguma causa impossível que ele está necessitado e ele precisa de uma resposta bem rápida. Infelizmente, essa é uma realidade do povo de Deus, mas eu quero agradecer a Deus que Ele tem nos dado uma oportunidade de louvar, de bendizer, de exaltar o nome dEle, apesar da nossa fragilidade, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Eu sou grato a Deus pela grande oportunidade que Ele me deu de poder cultuar o nome dEle, de poder falar do Evangelho, de poder viver o Evangelho. Eu me recordo que quando eu ainda estava afastado do Senhor, eu até me lembro muito do Kelvin, do Bruno, que está aí assistindo, que ele chegava dentro da casa onde eu morava e ele começava a adorar alguns hinos da harpa, começava a abençoar a minha casa, orando, buscando a Deus, e de repente isso surgiu, a oração, o comportamento, acabou promovendo no nosso coração um desejo de conhecer a Deus, um desejo de andar com Deus, um desejo de adorar o nome do Senhor. E infelizmente, hoje em dia, as pessoas não querem manifestar esse comportamento, manifestar essa bênção, né? Deus abençoe a irmã Rosicléia, bom dia, irmã, Deus abençoe. E infelizmente as pessoas não querem manifestar esse comportamento. Eu quero aproveitar essa live para dizer aos irmãos, nós só temos 2 pessoas ouvindo ou assistindo, mas eu quero dizer aos irmãos que ainda é tempo da gente abençoar a nossa própria alma com a presença de Deus, buscando a face de Deus. Deus está bem próximo de nós, o Senhor está bem próximo das nossas vidas. E começar o dia orando ao Senhor é uma grande oportunidade para nós, né? Deus não ganha nada com isso, somos nós que ganhamos. Deus não precisa da humanidade, somos nós que precisamos dele, né? Nós é que necessitamos da face dele, da presença de Deus, da palavra de Deus. Um dia como hoje, uma sexta-feira, onde muitas pessoas estão perdidas nas drogas, onde muitos estão já esquematizando a festa de hoje à noite, o frevo de hoje à noite. Hoje é dia da gente orar a Deus, hoje é dia da gente meditar na palavra de Deus, a gente manifestar obediência, culto a Deus, né? Hoje é dia da gente preparar a nossa alma para receber a face de Deus, para receber a palavra de Deus. E para nós que estamos em contato com Deus, é um privilégio estar na presença de Deus. Não é algo que a gente faz por obrigação. Não, é um privilégio. Ouvir a voz de Deus é um privilégio. Conhecer a palavra de Deus é um privilégio. Ter a presença de Deus no nosso coração é um privilégio, né? E eu estou aqui na igreja observando. Eu estava aqui com a nossa irmã Maria da Graça, uma senhora que já tem muitos anos que ela ora ao Senhor nesse lugar. Essa igreja aqui, ela tem 16 anos e muitos anos ela tem orado aqui. E a gente vê a dificuldade, porque muitas outras irmãs que podem estar aqui não estão aqui. Muitas outras pessoas que poderiam estar orando aqui não vêm buscar a face de Deus, não tem mais uma devocional, não tem mais uma vida de oração. E hoje eu fico observando, né, a necessidade do cristão de voltar ao altar, de voltar ao culto verdadeiro, de voltar aos minutos de oração, aos joelhos no chão, né? Nesse mundo tão
tecnológico, onde as pessoas estão tão envolvidas com a sociedade em si, as pessoas abandonaram a presença do Criador, não buscam mais a Deus como deveriam, não amam mais a Deus como deveriam. Essa igreja, irmã, ela é no Valparaíso, ela é aqui no Parque Araruama, no Valparaíso, irmã Cleonice. Ela é localizada atrás do Avan, praticamente, num bairro que tem ao lado do cemitério do Valparaíso. Então, as famílias hoje em dia estão assim, as pessoas hoje em dia estão assim. Infelizmente, essa é uma realidade. Há muita necessidade das pessoas buscarem a face de Deus. E a necessidade maior é por parte das pessoas, não de Deus. Deus, ele tem os seus adoradores, Deus, ele tem os seus anjos, mas hoje é dia da gente buscar a face de Deus. Eu quero, como essa é minha responsabilidade como servo de Deus, sempre estar buscando a Deus e pregando a palavra de Deus, eu quero deixar um texto para a meditação dos irmãos. Nós ainda temos 4 pessoas nos ouvindo e é um privilégio. Eu quero deixar um texto aqui no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 13. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito conhecido da igreja. Eu quero só deixar uma pequena e rápida meditação com os irmãos que ainda estão aí conosco. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no verso de número 11 e 10, 11 e no verso de número 12 e 13, diz assim: Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 10, 11 e 12, diz assim: Ora, Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Esse texto ele me faz pensar muito no que Deus é capaz de fazer em um ambiente de culto, né? Porque Jesus estava ensinando no dia de sábado numa sinagoga. Ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava anunciando o reino de Deus. As pessoas que estavam ali, elas estavam ouvindo uma palavra de alguém que era diferente, porque até o dia em que Jesus chegou naquela sinagoga, eles ouviam palavras de homens que tinham um conhecimento da palavra, mas não tinham a revelação da palavra, que é muito diferente. O homem que tem o conhecimento e Cristo, que é a própria revelação da palavra. E então a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava, né? Jesus estava falando na igreja, na sinagoga, que isso que é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Jesus estava ensinando a palavra na sinagoga, Jesus estava pregando a palavra de Deus, Jesus estava anunciando o reino de Deus na sinagoga, no lugar de culto dos judeus. Os judeus tinham um ambiente de culto e Jesus estava anunciando a palavra de Deus dentro do ambiente de culto deles. E de repente ali tinha uma mulher que estava possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, né? É o contraste entre o sagrado, o santo, o perfeito e a imperfeição humana. A mulher imperfeita, a mulher doente, a mulher enferma, a mulher possessa de um espírito de enfermidade. E Jesus com o Espírito de Deus na vida dele, Jesus com a verdade dentro dele, Jesus sendo a própria verdade. É sempre assim que a gente vai se apresentar diante de Deus, como alguém que necessita da verdade, como alguém que precisa da verdade, como alguém que é totalmente dependente da verdade de Deus. Ele sempre é a verdade, tem a verdade para nós, e nós sempre vamos estar em uma situação de necessidade diante dele. E ela chega nesse lugar de culto com essa necessidade. Ela chega nesse lugar de culto com a necessidade de ter uma mudança. Só que ela chega para cultuar, né? Ninguém sabe qual era o sentimento dela naquele culto, mas a gente sabe qual é a necessidade dela naquele culto.
Eu que estou lendo a Bíblia aqui, que li o texto, eu sei a necessidade dela, né? E Jesus sabia a necessidade dela, que é o mais importante. Independente de quem saiba a sua ou a minha necessidade, o mais importante é saber que Ele tem a revelação e sabe o que nós estamos precisando. E o texto vai dizer que ela andava encurvada, ela se curvava a tudo, porque ela estava com uma situação difícil dentro da sua coluna vertebral, ela não conseguia se colocar de forma ereta, de forma em pé, ela ficava encurvada em relação a tudo pelo qual ela se direcionava. Se ela olhasse para uma direção, todas as direções que ela olhava na vida, ela estava se encurvando aquelas direções, pelo fato do seu corpo estar atrofiado. E então a gente vai perceber que ela não podia de maneira alguma se endireitar, sozinha ela não conseguia, e ninguém havia conseguido. Durante 18 anos, com certeza, possivelmente, ela já tinha passado por essa situação de alguém tentar ajudá-la, de outras pessoas tentar reverter a situação dela, mas ninguém conseguiu. E essa é a diferença, essa é a revelação para mim e para você, porque quando ninguém pode nos ajudar, Jesus Cristo está preparado, Jesus Cristo está perto, pronto para nos ajudar. Quando ninguém pode mudar a nossa situação, Ele está. Se Ele está no ambiente onde nós estamos entrando, onde a gente vai, se Ele está no lugar onde a gente está, com certeza Ele pode fazer algo pela nossa vida. E a Bíblia vai falar que, vendo-a, no versículo 12, Lucas 13, versículo 12, a Bíblia vai dizer, vendo-a, Jesus que viu ela, né? Jesus que, a referência que a Bíblia dá, não é a visão dela em Cristo, é a visão de Cristo nela, e essa é a diferença, porque a tua visão em Cristo, ela manifesta alguma coisa, mas a visão dele em você pode mudar a sua vida. A sua visão em Cristo, ela manifesta algum sentimento, ela manifesta alguma contemplação, mas hoje em dia, quando a gente para para analisar, nós não conseguimos ver a Cristo, nós não temos capacidade humana para ver Deus, mas Ele está nos vendo, né? Ele está observando a nossa necessidade, e o texto vai dizer que vendo-a, além de ver, ele podia ver ela como qualquer outro estava observando, e não ter compromisso em ajudá-la, mas não, ele viu ela e chamou ela para perto dele. E essa é a diferença na minha e na sua vida. Talvez você está passando por uma situação onde todos estão vendo a tua situação, mas ninguém te chamou para perto para te ajudar. Talvez você que está me ouvindo, ainda temos 4 pessoas ouvindo essa palavra. Talvez você está passando por uma tribulação, uma situação na sua vida, e quando observam essa situação na sua vida, as pessoas elas conseguem de certa forma observar, falar de você, falar da sua situação para A, para B, mas não conseguem te chamar para perto para te ajudar. Por quê? Porque só quem pode mudar a vida de uma pessoa é Jesus Cristo. Só quem pode verdadeiramente chamar a gente para perto e ter a resposta certa para a nossa situação é Jesus Cristo. Então a Bíblia vai nos dizer que Ele vai chamar ela para perto, Ele vai chamar ela e vai dizer automaticamente. Ele não houve um conceito de regras, onde Ele falou assim, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai para a igreja, você vai fazer uma campanha para você receber. Não, automaticamente a presença dele chegou na vida dela, Ele viu a situação dela, Ele chamou ela e Ele falou, você está livre da tua enfermidade. Isso é que é santo, isso é que é verdadeiro, isso é que move o nosso coração, é isso que faz a diferença na nossa alma. Porque Cristo, quando Ele vê alguém em uma situação desprovida da bênção dos homens, da bênção da medicina, da bênção da sociedade, Ele tem o socorro presente, Ele tem a predisposição para ajudar, independente de quem está perto de nós, que poderia ter nos ajudado e não nos ajuda. Porque se você for observar o texto, só o texto, você vai perceber essa grandeza do que a Bíblia é para nós. Porque o texto vai dizer, Jesus viu ela, Jesus chamou ela, Jesus falou com ela, né? É assim que Deus faz na nossa vida. Primeiro Ele nos observa, Ele observa a nossa necessidade, depois Ele nos chama para perto dEle. Quando estamos perto dEle, Ele fala, e quando Ele fala conosco, Ele vai dizer, Ele vai livrar a nossa vida, Ele vai mudar a nossa história.
Deus tem hora que Deus quer mudar pessoas, mas as pessoas, ao chamado dele, não vêm para perto dele. Essa é uma revelação do texto. Por quê? Porque Jesus viu ela, tudo bem, mas Jesus chamou ela, e Jesus falou. Com certeza ela foi até Jesus também, ela fez a parte dela. Tem muita gente que é chamado por Deus, mas não escuta, ou melhor, não vai ou corresponde ao chamado de Deus, não corresponde ao que Deus tem promovido para ele. Então você vai ver que Jesus vai chamar e vai dizer: está livre da tua enfermidade, e ele vai impor as mãos sobre ela, e ela imediatamente vai se endireitar e vai dar glória a Deus, imediatamente, né? Talvez você está numa situação, você que está ainda nessa live, você está numa situação onde você fala assim: mas não dá para mim, não tem como eu sair dessa situação, para mim já chega, são muitos anos. No caso dela, ela ficou 18 anos, né? Tem pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, talvez depois, que podem estar falando: mas eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos que eu estou passando por isso, eu tenho 20 anos que eu estou passando por isso, e você acha que não dá, não tem mais jeito. Interessante que ela tinha 18 anos que estava doente, mas ela ainda ia ao culto, ela ainda ia à sinagoga, e essa é uma revelação muito linda da Bíblia. Por quê? Porque tem gente que, pelo fato de ir um ano na igreja e não receber o que está querendo, ele se afasta, ele sai, ele não volta mais, ele não vai mais. Tem gente que, pelo fato de, por causa que não está recebendo o que ele quer de Deus, ele sai. E aquela mulher foi 18 anos em um culto, ela estava 18 anos enferma, e a Bíblia diz que ela foi novamente no culto. Independente da enfermidade que ela tinha, ela teve força para se arrastar até o culto, para ir até a igreja, para ir até a sinagoga, o lugar onde a palavra de Deus é pregada. E ela teve um encontro com Deus. Então o que eu quero dizer para você que está me ouvindo é que você não pode desistir da sua vida, você não pode desistir da sua fé, da sua esperança, da sua expectativa, do que Deus tem para você. Você não pode desistir. Não desista do que Ele tem, independente do tempo que você tem buscado, independente do tempo que você já tem pedido a Ele alguma coisa. Continue buscando, continue indo ao culto, continue buscando a Deus, continue adorando a Deus, que na hora dele, Ele vai observar você, Ele vai chamar você, Ele vai te chamar para perto dele, vai mudar a tua vida, vai transformar a tua história, vai restaurar a tua fé, vai aumentar a tua capacidade, a tua postura vai ser mudada, né? Talvez você ande encurvado como aquela mulher, ela ficou 18 anos encurvada. 18 anos é muito tempo, né? Até para ela andar de forma ereta, né, de forma reta, a postura correta, deve ter sido complicado, deve ter sido difícil para ela. Mas foi muito lindo o que Deus fez na vida dela. Então o que eu tenho para dizer aos irmãos? Eu já vou finalizar essa live. Eu só tenho para dizer aos irmãos que se você chegar perto de Jesus, Ele vai com certeza mudar a sua história, vai restaurar a sua vida. Tem muita gente que tem recebido esse chamado, Deus tem falado: olha, vem para perto, vem, né? Se Ele te chama é porque Ele tem te observado, Ele te escolheu no meio de alguns. Entenda que naquele culto tinha muitas outras pessoas, talvez outras pessoas com algumas outras enfermidades, mas Ele resolveu ver ela, chamar ela. A escolha de um homem não vem da parte do homem para Deus. Não é eu que me escolhi, não sou eu que escolhi Deus. Eu nunca pude me escolher, eu nunca achei que eu seria um homem de Deus, que eu seria um servo de Deus. Eu sempre pensei que eu ia morrer na vida errada, que eu ia perder a minha vida, que eu não ia conseguir chegar aos 20 anos de idade. E hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou falando de Deus, hoje eu tenho o Espírito de Deus, e para mim é um privilégio, como para qualquer outro que tem essa percepção do Evangelho de Cristo, né? Nós não pregamos um tipo de evangelho diferente. O Evangelho de Cristo é o mesmo, nunca mudou. É Jesus chamar o pecador, é Jesus chamar pessoas desprovidas. Se você observar todos os 4 evangelhos, as manifestações dele sempre foi pela graça de Deus. Ninguém nunca mereceu ser chamado por Deus, ninguém nunca mereceu ser escolhido por Deus. Não há pessoas que merecem isso. É impossível merecer Deus, é impossível. Nós somos agraciados por Ele. A graça é que nos chama,
O amor dele é que nos alcança. Eu não pude em momento algum da minha vida escolher Jesus. Foi ele que me escolheu, foi ele que me deu uma oportunidade. Aquela mulher não pôde escolher, foi ele que viu ela, que chamou ela, e ela só correspondeu ao chamado. Então tem gente que quer que Deus faça algo por ele, mas não tem correspondido ao chamado de Deus. O Espírito de Deus me guia a te dizer isso. Alguém vai ver esse vídeo, as pessoas que já estão aqui na live estão vendo, estão ouvindo, e Deus está falando conosco. Deus está falando através de um pecador, através de alguém que precisa também. Por quê? Porque Deus quer chamar as famílias, Deus quer mudar histórias, Deus quer restaurar vidas, quer transformar pessoas. E Ele trabalha para isso, Ele age dessa forma, Ele manifesta a graça dEle, vendo, chamando, buscando pessoas para perto dEle, buscando dar a oportunidade a pessoas que estão distantes. Aquela mulher, ela vivia uma situação deplorável, uma situação difícil, mas o Deus que é todo poderoso se manifestou. Jesus Cristo é Deus, irmãos. Não duvide disso. Não duvide do que Ele é capaz de fazer pela vida de um homem que ama, que quer, que deseja, que tem vontade de conhecer a palavra dEle. Não duvide. Não duvide do que Ele pode fazer pela sua vida. Jamais. Talvez você se depara com uma situação dessa, onde a tua fé está totalmente desvinculada daquilo que verdadeiramente Ele é. Não coloque a sua fé em coisas. Não acredite nas coisas, acredite nele, que é invisível, mas é real. O vento, ele não é visto com os nossos olhos, mas a gente sente ele. Deus, ele se manifesta simbolicamente como um vento. O Espírito de Deus simbolicamente tem essa característica do vento. Ele não é visto, mas ele é sentido. Aqueles que procuram colocar os seus olhos uma atenção maior, ou uma atenção maior naquilo que é invisível, e procura parar um pouco para sentir, ele consegue sentir a presença do vento, consegue sentir a presença de algumas outras coisas. Então, o que eu quero dizer para você é que Ele tem poder para curar você imediatamente. E a partir disso, aí você vai ver no texto que aquela mulher deu glória a Deus. E o interessante é que a Bíblia não fala o nome dela, ela era anônima, ou pelo menos até hoje é uma pessoa anônima para nós que conhecemos a palavra. A gente não conhece o nome dela, mas Deus sabia. Talvez o mundo, as pessoas não te conhecem, não sabe o teu nome. Como eu não sou conhecido, você não é conhecida, e tem hora que a gente até quer ser conhecido pelas pessoas e muitas vezes não somos, mas o importante não é ser conhecido pelas pessoas, o importante é ter o conhecimento de Deus e ser conhecido por Deus. Deus conhece as tuas orações, os teus gemidos, Deus conhece o teu sentimento, a tua necessidade, Deus conhece a tua alma, Deus conhece os teus pensamentos, Deus sabe de tudo. Deus sabe quem você é, independente do que as pessoas pensam acerca da tua vida, da tua fé, da tua espiritualidade. Deus sabe quem você é. Então eu quero dizer para você que está aí do outro lado, ouvindo essa palavra, a você que está nessa live, Jesus ama você muito, e Ele não quer perder, Ele não pode perder, Ele não perde. Na verdade somos nós que se perdemos no caminho dEle. Ele nunca perdeu um de nós. Os seus discípulos Ele não perdeu, nenhum. Ele não perde discípulos. Os discípulos é que escolhem caminhar por outro lado. Lembra de Judas? Judas foi esse discípulo. Estava do lado dele, resolveu vendê-lo, resolveu entregá-lo por um valor humano, por qualquer moeda de troca. Tem muita gente que está trocando Deus por dinheiro, está trocando Deus por coisas fúteis, e no final ele acaba morrendo com o pescoço numa forca, aprisionado, caindo de um precipício. Então nós devemos entender que Deus nunca nos perdeu, nós é que se perdemos dele. Não podemos culpar ninguém pelas nossas falhas, pelos nossos fracassos. Eu não posso culpar ninguém, eu não posso culpar minha esposa, não posso culpar minha filha, eu não posso culpar a igreja que eu cuido aqui, eu não posso culpar ninguém pelos meus fracassos. Os meus fracassos são meus, eu é que me perco, você é que se perde. Deus não nos perde, Ele sempre está próximo de nós, perto de nós, para nos dar uma oportunidade. Então essa palavra é para você que está ouvindo essa live. Eu resolvi fazê-la, e eu creio que Deus falou algo ao seu coração. Que Deus abençoe o Neto que está nos assistindo, Deus abençoe o Wesley,
que nos assistiu, a irmã Cleonice, o irmão Osileia, o Gabriel Bezerra, que estava no início do vídeo, o nosso irmão Kelvin Bruno, que é o meu amigo, meu irmão do coração. Que Deus abençoe a irmã Eli, serva de Deus, cantora abençoada, que Deus tem usado nesse Brasil, que também estava nos assistindo. Que Deus abençoe o irmão Breno Farias, que também nos assistiu. Deus abençoe o Diego, que também está curtindo aí a live. Deus abençoe Neto Jaime. Que Deus abençoe todos os amigos que viram, que estiveram nessa live. Deus abençoe a irmã Maiara. Que Deus fortaleça a todos. Carlos, André, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.